Olá, amigos do Tao, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Dessa vez respondendo uma pergunta recorrente que eu escuto muito: taoísmo é uma religião? Porque eu vejo pessoa falando assim: poxa, eu não estudo taoísmo porque eu sou cristão, eu não pratico taoísmo porque eu sou cristão, ou porque eu sou... Não, peraí, existe uma confusão a respeito disso. Taoísmo é uma religião? Sim e não. Vamos ver isso com mais cuidado. O taoísmo, ele é uma filosofia milenar chinesa, é algo muito antigo, e possui raízes há 3.000 anos, quando foi escrito o I Ching. Então, veja, vamos analisar um pouco desse panorama histórico para a gente ver onde que entrou a religião nessa história. Tá? Então, o taoísmo ele tem suas bases no I Ching há cerca de 3.000 anos. Quando ele foi escrito, na verdade, os hexagramas são muito mais antigos. Né? Ele foi escrito há 3.000 anos, no começo da dinastia Zhou. Então ele já traz a ideia do fluxo, a ideia dos ciclos, a ideia da mutação contínua das coisas, a ideia do yin e yang, dos 5 movimentos, está tudo lá dentro. Tá? Nessa época, a China tinha a sua própria religião, tá? Outra coisa, né? Que fazia sacrifícios ao céu, né? Que é traduzido como céu, é o Tian, que é traduzido como céu, mas não é exatamente isso, tá? E os sacrifícios eram oferendas, né? Não era sacrifício de bicho, assim, era uma oferenda. E você tinha uma série de outras cerimônias, tudo voltados, né, às forças do céu e ao culto aos antepassados, que nada mais é do que uma veneração, que um respeito, né? Veja, não é uma veneração religiosa, uma deificação dos antepassados, né? É simplesmente uma veneração no sentido de que nós somos fruto dos nossos antepassados. Nossos antepassados, existe uma corrente que termina em nós. Então nós temos uma veneração, um respeito a essa corrente de vidas que teve antes de nós. É basicamente essa a ideia dos chineses, né? E então existia essa religião, que a única religião chinesa era aquilo lá. Tá? Depois, posteriormente, foi chamado de Shendao, mas ela não tinha nem nome. Não tinha nem nome. E o taoísmo nasceu, I Ching começou a colocar os fundamentos, e isso era uma filosofia. O I Ching trazia ideias da natureza, das forças da natureza, das leis da natureza. Muito bem. Por volta de 500 a.C., 600 a.C., aparece Lao Tzu, que escreve o Tao Te Ching, que é o livro mais importante do taoísmo. No Tao Te Ching é que se fala pela primeira vez o termo Tao. Então ele usou o termo Tao pela primeira vez. Então a partir daí nós temos o Tao na mentalidade chinesa. De novo, o Tao Te Ching é um livro de filosofia. Ele não fala sobre religião, ele não fala sobre deuses, ele não fala sobre rituais, sobre cerimônias, sobre templos, não fala nada sobre isso. Ele é um livro de filosofia da natureza, de como as coisas são. Aí temos outros livros importantes, o Chuang Tzu, que também fala sobre filosofia taoísta, o Li Tzu, que fala sobre, conta várias histórias com fundo de filosófico, né, taoísta. E essa época é chamada de época das 100 escolas de filosofia. Então nós tínhamos os lógicos, né, a escola de nomes, nós tínhamos a escola das leis, tínhamos várias escolas filosóficas atuando na China. Filosofia. A religião, o Shendao, continuava lá com sacrifícios ao céu e acender incenso no templo para o céu e fazer cerimônias, esse tipo de coisa. Todo aquele ritual religioso que a gente está acostumado, né? E aí você tem depois o século I
depois de Cristo você tem a época dos alquimistas, do Corrum, por exemplo, que era um alquimista taoísta, que escreveu livros também sobre leis da natureza, tudo isso de novo. Tá? Você teve a escola do Yin Yang, que falava sobre as polaridades do universo. O taoísmo antes de Cristo ele era conhecido como a escola Huanglao, de Huangqi e Lao Tzu. Depois ele ficou como Lao Chuan, que é Lao Tse e Chuan Tse, de acordo com os filósofos que as pessoas iam seguindo. Tudo isso na área de filosofia, filosofia de vida, filosofia da natureza. Certo? Aí o que aconteceu? Em 150, depois de Cristo, 150 da nossa era, um praticante chamado Chan Daolin, ele começou a criar uma religião. Ele teve umas visões de Lao Tzu, que ele passou alguns elementos para ele, e ele começou a trabalhar esses elementos, e começou a juntar uma comunidade, e criou uma religião. Essa religião, baseada nos ensinamentos do Lao Tzu que ele recebeu, que ele viu o Lao Tzu na frente dele lá e conversou com ele, né? E ele começou a fundir isso, né? Ele começou a fundir esse conhecimento que ele tinha, que ele recebeu do Lao Tzu, com o taoísmo e com a religião Shendao, que é a religião tradicional chinesa. Então veja, houve uma amálgama dessas situações. E essa religião foi chamada de taoísmo também, né? Então nós precisamos tomar cuidado aqui. É nessa encruzilhada que a coisa ficou complicada. Por quê? A filosofia vinha, né? A filosofia vinha desde o Xing, Lao Tzu, Chuan Tzu, a filosofia vinha. Aí, no século III, né, depois de Cristo, o Chan Daolin juntou tudo isso e criou uma religião que não era nem conhecida como taoísmo no começo, mas que foi evoluindo, principalmente através do trabalho do filho dele, e foi crescendo como uma religião formada, né, e sendo chamado de taoísmo. Agora nós temos que verificar uma coisa. Quando o Chan Daolin criou a religião taoísmo, tá, que ele fundiu com o Shendao, que ele pegou elementos do taoísmo, elementos das próprias visões do Chan Daolin, né? Quando ele fez isso, o taoísmo ele já tinha 700 anos, a partir de Lao Tzu. Se você contar a partir do I Ching, ele já tinha 1200 anos. As ideias, os conceitos, o pensamento taoísta, ele já tinha 1200 anos de desenvolvimento. Tá? Então o que aconteceu? O taoísmo não nasceu como religião, ele nasceu como filosofia. Okay? Uma filosofia de vida. Que filosofia, do ponto de vista chinês, ele é um pouco diferente da nossa filosofia. Porque a nossa filosofia ela é eminentemente intelectual. E a filosofia chinesa ela é muito mais flexível e ela possui ramos práticos. Se você tem uma ideia lá, você tem que pôr aquilo na prática, tem que funcionar para alguma coisa, né? Então tem esse fator diferente. Então a filosofia veio e o Chan Daolin criou a religião, e a religião foi se desenvolvendo, foi criando escolas, o Chen Yi, a Chuanzhen, foi criando escolas, foi criando monastérios, foi criando templos, foi criando uma série de coisas. Eles absorveram algumas divindades, eles acrescentaram alguns elementos do budismo, que começou a chegar com força no século III da nossa era, né? O budismo não tinha na China, começou a chegar no século III, e ele influenciou muito a estrutura monástica, a estrutura de conhecimentos, de conceitos do taoísmo religioso. Enquanto isso, o taoísmo filosófico ele continua o seu processo de desenvolvimento paralelamente à religião. Tá? Se você pegar os trabalhos como Wei Boyan, de alquimia, você vai ver que você tem ciclos da natureza. Ninguém está falando em deuses, em coisa nenhuma disso. Não tem rituais, não tem nada desse negócio. É simplesmente a filosofia da natureza.
Tá? E aí você vai vendo os pensadores filosóficos taoístas, eles não têm vínculo com religião. O Liu Yiming, que é do século XVIII, tão perto da gente, ele não era um cara religioso. O Chao Bichen, que é do início do século XX, que deu uma revolucionada na alquimia taoísta, porque ele abriu para todas as pessoas, ao invés de ser só mestre e discípulo, né? Ele abriu uma escola para todas as pessoas, e também não era religioso. Ele não tinha título religioso, ele não fazia cerimônias religiosas, não tinha nada disso. Então veja, o taoísmo religioso e o taoísmo filosofia, eles continuaram seu desenvolvimento paralelamente. Não tem como discordar disso, porque o próprio John Blofeld esteve na China nos anos 30, né, de 1930. Ele esteve na China nessa época e viu vários lugares de reclusos que trabalhavam o Tao, que praticavam o Tao sem vínculo religioso. Muitas vezes o cara era sacerdote, ele tinha estudado lá porque era o início. Né? Se você não achasse um mestre na montanha, você era obrigado a entrar no mosteiro para aprender o Tao Te Ching, para aprender todas essas partes da filosofia. E muitas vezes eles saíam de lá e iam como reclusos, ou para cavernas, ou montavam comunidades laicas para desenvolver o taoísmo. Então veja, esse vínculo de taoísmo com religião, né, isso não existe. Tá? Não existe. Você pode ter o taoísmo filosófico, da lei da natureza, e o taoísmo religioso. Tá? Não existe assim. Tem gente que fala, o taoísmo religioso é uma deturpação do taoísmo filosófico. Não, não existe nada disso. E tem gente que fala que o taoísmo religioso é um desenvolvimento do taoísmo filosófico. Também não é nada disso. Tá? Se você perguntar para um sacerdote, ele vai dizer que não existe taoísmo filosófico. Taoísmo, é religião e pronto. Não é verdade. Não é verdade. Existem muitos. Aqui no Brasil mesmo, mestre Liu Pailin, agora o filho dele, mestre Liu Shimin, desenvolve um taoísmo de cunho espiritualista, não religioso. Então não é taoísmo? É taoísmo, continua sendo taoísmo. Tá? Continua sendo taoísmo. Inclusive existem linhagens que são monásticas, como a Longmen, né, a Porta do Dragão. E existem linhagens que não são monásticas, como a Jinshan, a Montanha Dourada. Tá? Ele não exige que você fique num templo, que você faça voto de celibato, não exige nada disso. Então existem essas linhas no taoísmo hoje. O taoísmo é uma coisa muito complexa. Muito complexa. Grande parte do taoísmo, do pensamento taoísta, era um mestre e seus discípulos. O mestre tinha os seus estudos, depois tinha suas experiências próprias, porque o estudo te leva só até um certo ponto, tá? 30% do conhecimento é livro, é estudo, é aula. O resto é experiência própria. Você tem que expandir a sua mente, sua consciência e ter conhecimento de primeira mão. Né? O taoísmo tem muito isso. Então o que acontece? Você tem essas duas vertentes correndo juntas. Ok? Então não faz sentido você falar que tudo é filosofia, tudo é religião. Não. E a filosofia é superior à religião. Não, bobagem também. Cada uma é uma ferramenta adequada para determinada pessoa. É isso que acontece. Né? A religião mesmo no Brasil, ela é muito pouco divulgada. O pessoal parece que tem medo de falar, né? De deuses, divindades e rituais. E aí eles ficam mais presos na filosofia e nas práticas taoístas do que na religião propriamente dita. Eu acho que isso é errado. Tanto é que no meu livro, Os Caminhos do Taoísmo, eu falo sobre tudo no taoísmo. Até sobre exorcismo, que é uma coisa muito especializada, tá? Muito especializada. Se um cara aparecer por aí dizendo que é exorcista taoísta, vocês podem ignorar, porque é muito, muito, muito especializado. E eu falo sobre isso também no meu livro, incorporação mediúnica, tem um monte de coisa no taoísmo religioso, né, que faz muito sentido dentro daquela linha. Tá? O taoísmo religioso também, você pode colocar duas divisões. O taoísmo religioso propriamente dito, de sacerdotes, de rituais, de templos, de um monte de coisa, e o taoísmo popular.
O taoísmo popular é muito comum nas colônias chinesas. É muito comum em Taiwan, Singapura, na Malásia, nas Chinatowns. Né? É o taoísmo popular, o taoísmo de festival de rua, de introdução das divindades no templo, e muita coisa que é parecido com o Shendao, aquela religião bem antiga, né? Muitas coisas nem parece taoísmo, parece que é uma coisa bem mais antiga. Então você tem tudo isso colocado. Então, quando você fala em religião, você já não está falando de uma coisa só. Existem várias linhas, vários métodos, vários grupos, várias coisas. Mas quando você fala de filosofia, também temos vários grupos. Mas a filosofia, ela não é religiosa. Ok? É mística, sim. Do ponto de vista ocidental, ela é mística, porque ela vai lidar com o Qi, com a energia, com forças da natureza, etc. Né? Isso porque faz parte da natureza. Tá? É o mesmo Qi da acupuntura, você vai usar no Tai Chi Chuan, você vai usar no I Ching, você vai usar no Feng Shui. Né? É o mesmo Qi. Então isso é uma coisa importante para você saber. Porque o taoísmo que nós usamos aqui, o taoísmo que eu ensino, é o taoísmo de cunho filosófico. É um taoísmo filosofia de vida, filosofia da natureza. Não tem conotação religiosa. Então, o cara que é cristão, ele pode estudar taoísmo? Pode! É lei da natureza, é o yin e yang, é o fluxo do universo, as coisas, os acontecimentos dos 5 movimentos. Isso é o que? É a lei da natureza. Já vi muito cristão, evangélico principalmente, que não faz acupuntura, porque a acupuntura é coisa do demônio. Desculpe. Não, não é. É a energia da própria natureza, a energia das pessoas. Ok? Não tem isso não. É simplesmente energia. É simplesmente o que você já é, do que você já faz parte. Você vai lá e equilibra. Né? Não tem nada a ver. Você vê uns caras ocidentais falando que enfiavam agulha para expulsar os demônios. Eu nunca ouvi falar disso. Tá? Nunca ouvi falar disso. Mais de 40 anos na estrada aí e eu nunca ouvi falar disso. Nunca vi um texto que falava assim, enfia agulha para liberar os demônios. Porra, nunca vi isso. Tá? Então, não tem essa conotação espiritual do sentido de espíritos propriamente dito, do sentido de fantasmas, do sentido de demônios, no sentido de religião, de deuses. Não tem isso. Nós trabalhamos com as leis da natureza. É perfeitamente possível. Você faz Tai Chi Chuan, você está o quê? Invocando alguma coisa? Não. Você está fazendo um exercício, né? Uma arte marcial, não pode nunca esquecer disso, né? Mas que exercita o fluxo do Qi. É isso que o Tai Chi faz. Ele é baseado no Yin Yang. Você vai fazer Feng Shui numa casa, você vai analisar e equilibrar o ciclo de energia da casa. Acabou, você não vai expulsar nada. Né? Os chineses têm muita analogia, eles falam em demônios, em fantasmas, em dragões, mas são analogias para separar coisas ruins de coisas boas. Tipo falar dos anjos e dos demônios. É um jeito de falar de coisas boas e coisas ruins. Então existe muita analogia. Não pode confundir uma analogia com a verdade. Tem um demônio nesse canto. Né? Ou a escola Pachai de Feng Shui, ele tem o Wugi, que é os 5 demônios ou 5 fantasmas. Aí você vai falar, mas naquele canto tem 5 demônios esperando por mim. Não! É uma analogia, porque aquele canto tem uma energia que vai ser ruim para você. Então cuidado com isso. Né? Nós não lidamos com religião. O Feng Shui não lida com religião. Você vê o Feng Shui tibetano, budista, bobagem, isso não tem. Não tem conotação religiosa, é uma técnica de energia. Tá? O Tai Chi Chuan, como eu falei, Qigong, que são os exercícios terapêuticos, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer você equilibrar os seus órgãos, equilibrar os seus sistemas, equilibrar a energia do céu e da terra. Não tem religião envolvida, não é um ritual religioso. Nada disso é ritual religioso. Então veja que o taoísmo em geral é chamado de Tao Jia, a família do Tao, literalmente.
A filosofia continuou com essa nomenclatura, Tao Jia, certo? Já a religião, ele é chamado de Tao Jiao. Jiao quer dizer ritual. Então a família do Tao e os rituais do Tao. Então veja, é muito específico isso, tá? É muito específico. Então não confunda, não se assuste, não fique receoso, tá? O taoísmo que nós estamos usando, o taoísmo que você vê por aí, é um taoísmo filosófico, um taoísmo das leis da natureza. Não tem nada a ver com religião, com fantasma, com demônio, com espírito, com divindade, com coisa nenhuma. Ok? Com coisa nenhuma. Nós estamos aqui em busca do Tao. Se você quiser traduzir o Tao para mais ou menos uma linguagem ocidental, você diria que é o absoluto, o todo-poderoso, o incognoscível, que é exatamente o que o Lao Tse disse no primeiro capítulo do Tao Te Ching, né? O Tao é o nome do inominável. É aquilo que é tão grande, tão fabuloso, que você não tem como descrever, você não tem como interpretar intelectualmente. É o máximo que a gente chega, é isso daí. Você entendeu? É o absoluto, mas como o absoluto não pode ser compreendido intelectualmente, você tem que se desenvolver para isso. E aí você tem as práticas taoístas e a filosofia taoísta. Ok? Então espero ter esclarecido isso, né? O taoísmo não é uma religião. Ele pode ser uma religião e pode não ser. Depende do que você está fazendo, depende de onde você está indo, da pessoa que está explicando as coisas. Né? A maioria dos livros que você vê aqui é não religioso. Tá? Os acadêmicos geralmente batem na tecla que só existe taoísmo religioso. É normal. É a falta de compreensão dos acadêmicos ocidentais mesmo. Mas fique tranquilo, taoísmo é uma filosofia de vida. Tá? Ele não vai bater de frente com nenhum conceito seu. Não importa a religião que você professa, entendeu? Não vai, porque é a lei da natureza. É o fluxo das coisas, é o Qi, é o Yin Yang, é coisas da natureza. Então não se apavore com isso, não tenha medo desse negócio, porque todas as técnicas taoístas são baseadas nisso. Nós não temos nada com religião e não temos nada a ver com a sua religião. Você acredita no que você quiser, né? O caminho para Deus, ele possui uma variedade de trilhas. Então você pode seguir a trilha que você quiser. Tá certo? Não deixe de dar o seu comentário, né? Deixe um like se gostou, ou um dislike se achou esquisito. Mas deixe seu comentário, diga o que você acha a respeito disso, né? Qual que é a sua religião, se você tem algum conflito com o taoísmo, se sente algum problema com relação a isso, tá? E ficamos por aqui, até o próximo vídeo então. Muito obrigado.